Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia Taide, sou nutricionista, doutora em nutrição. E hoje eu estou aqui nesta Masterclass para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que as pessoas amam, que é suplementação. Então, nessa aula, o intuito não é que você saia se autossuplementando, até porque a suplementação ela requer um cuidado muito grande e deve ser feita por profissionais. O que é que eu quero com essa aula? Que vocês identifiquem os sintomas de vocês, o que é que vocês estão sentindo que não é o normal do nosso corpo, para ver possíveis coisas que podem melhorar. E isso a gente faz através de exames laboratoriais. Então, mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas para começar, primeiro nós temos que falar sobre um conceito muito importante, que é a saúde e a doença. A saúde não é só a ausência de doenças, como a maioria das pessoas pensa. A nossa saúde ela também envolve a nossa parte mental e social. Então, se você está num quadro de ansiedade, por exemplo, a sua saúde ela já está comprometida, tá? Então, tudo que leva ao comprometimento da nossa saúde nos pede um cuidado a mais, onde a suplementação ela pode ser muito importante. E outro ponto é a prevenção de doenças. Então, não é porque você não tem nenhuma doença que você não precisa prevenir que futuramente você tenha, né? Até porque tem vários fatores envolvidos no aparecimento da doença. Toda doença, ela é construída, ela não começa do zero, né? A doença, ela não começa, de um dia para o outro eu fiquei obesa, de um dia para o outro eu tô com hipertensão ou com diabetes, não. A doença ela é construída, então tudo começa com dano a um tecido, né, que vai evoluindo até o aparecimento da doença. Então, a gente não pode ter em mente que um mês, né, do nosso processo vai mudar tudo que você construiu ao longo de muitos anos, uma doença que você construiu ao longo de muitos anos, maus hábitos que foram construídos, é tudo um processo. Então, assim como a doença se constrói, a recuperação da saúde ela também é construída. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês é paciência e aproveitem o processo, tá? Então, tem algumas coisas que nos fazem vulneráveis ao aparecimento de doenças. Estima-se que 60% da doença ela aparece devido aos nossos maus hábitos de vida, ou seja, alimentação ruim, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. 60%. Muitas pessoas dizem, Ana Júlia, mas é porque a minha genética é ruim para diabetes. A genética ela só determina 15 a 25% do processo patológico. O resto são outros fatores, principalmente os fatores dos nossos hábitos de vida. Então, se você tem uma predisposição genética, não significa que você vai ter a doença. Significa que você tem uma chance de 15 a 25% de adquirir aquela doença de uma forma natural, mas que, por exemplo, se soma um fator genético ruim com 60% de chance de você ter por causa dos seus maus hábitos de vida, isso daí já sobe para 75% a 85%. Então, é quase certo que você vai ter aquela doença. Então, os nossos hábitos de vida, eles são determinantes para os processos patológicos, certo? Então, o que nos faz vulneráveis? Hábitos de vida inadequados, uma genética, né, que está ali 15 a 25%, fatores ambientais de clima, exposição à radiação, é mais ou menos 20% do que nos faz vulneráveis, e 5% é a parte mais relacionada com uso de medicações, procedimentos cirúrgicos, certo? São coisas mais relacionadas ao uso de substâncias específicas na parte médica, tá? Então, nesse contexto, nós precisamos ter em mente que, assim como a nossa doença ela é construída, a saúde também é construída e nós temos responsabilidade sobre o que nós construímos. Então, não podemos culpar a nossa genética, né? Se a gente também tem parte da culpa por causa dos nossos maus hábitos de vida. Então, o primeiro passo para a gente começar a ter um processo de saúde é a conscientização dos nossos hábitos. O que é que eu estou fazendo de errado, né? É assumir a responsabilidade pelos nossos erros e ter diante disso a capacidade de mudar. Então, essa frase de é muito difícil, eu não consigo,
a gente precisa ressignificar ela e perguntar o que é que eu posso fazer a partir daqui para melhorar. Eu não consigo mudar tudo, mas se eu consigo 20%, 30%, já é um passo. De passo em passo a gente vai chegando lá, certo? Então, tem alguns fatores que nos fazem também ter mais chances de desenvolver, por exemplo, quadros de ansiedade, né? Como eu falei, a doença ela é construída, a doença física, mas a doença mental também, né? A depressão, a ansiedade. Estima-se que 70% dos quadros de ansiedade e depressão, eles têm uma raiz fisiológica, ou seja, algo no nosso corpo que não está funcionando como deveria. E aí um dos fatores que pode nos levar a ter uma ansiedade fisiológica é a privação de sono. Então muitas pessoas têm, se chamam, né, sonoturno. Isso daí pode ser um polimorfismo genético, ou seja, uma alteração genética que faz com que você tenha mais sono durante o dia e fique mais alerta durante a noite. Ah, isso é normal porque é genético? Não, não é normal, é uma alteração genética que pode ser revertida. Então, a privação de sono, ela faz com que haja um aumento dos níveis de cortisol, que vão aumentar a ansiedade, pelo estresse que já gera um desequilíbrio, que eu vou falar mais na frente, um desequilíbrio a nível intestinal também, que pode proporcionar uma diminuição na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina, que vão equilibrar as nossas emoções. Privação de sono não só relacionada ao relógio biológico, mas também pessoas que fazem plantão noturno. São pessoas que têm uma tendência maior a terem quadros de ansiedade, depressão. Pessoas que vão dormir muito tarde por hábito, né? Ah, Ana Júlia, mas eu durmo tarde, mas eu durmo 8 horas. Eu vou dormir 2 horas da manhã, mas eu durmo até 1 hora da tarde. Isso daí não é o recomendado. Por quê? Porque mesmo você dormindo 8 horas seguidas, tem alguns hormônios que eles são hormônios circadianos. Ou seja, eles só são produzidos durante a noite, durante o período de sono noturno, não sono diurno. Então, se você dorme 8 horas seguidas, mas pega no meio da noite, você já teve um desequilíbrio nessa produção hormonal que vai afetar diretamente a produção de neurotransmissores e hormônios, o que vai desequilibrar tanto a sua saúde física, né, porque pode gerar mais inflamação futuramente, quanto a sua saúde mental, porque na medida do tempo você vai ficando mais ansioso, vai ficando mais estressado, o que com o tempo pode levar a quadros depressivos também, tá? Outro fator de uma ansiedade fisiológica, problemas intestinais. Então, o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro. Por quê? Porque as bactérias intestinais elas também estão envolvidas na produção de neurotransmissores. Então, um desequilíbrio intestinal, seja diarreia, seja prisão de ventre, excesso de gases fedorentos, tudo isso denotam para a gente que o nosso intestino não está funcionando muito bem e isso pode estar afetando a tua saúde mental. Né? Uma pessoa que está com prisão de ventre, ela fica irritada, não é aquela pessoa que se diz enfesada. É justamente o intestino ele não está funcionando muito bem e isso nos leva a ter uma alteração na produção dos neurotransmissores que nos fazem ficar mais irritados inicialmente. Isso cronicamente, ou seja, com o tempo vai se agravando. Então, pessoas que têm uma constipação, uma prisão de ventre crônica, são pessoas que tendem a ter mais ansiedade e até quadros depressivos também. Os maus hábitos de vida, alto consumo de fast foods, de açúcar, doces. Ah, eu estou muito ansiosa, eu vou comer um doce. Isso daí é o pior tiro no pé que você está fazendo. Por quê? Porque tem alguns compostos na alimentação que eles são pró-inflamatórios, eles aumentam a inflamação. E a inflamação, já se sabe que uma das raízes principais de depressão é inflamação. Então, quanto mais consumo de ultraprocessados, de açúcar, de, fast foods no geral, mais inflamado vai ficar o teu corpo e mais tendência à ansiedade e depressão você vai ter. Tem a parte genética que também conta, como eu falei, né? Alguns genes envolvidos, principalmente no equilíbrio das nossas emoções, que aí são os genes, principalmente a CONT, né? Que é um gene envolvido com a produção de dopamina, e tem também o MTHFR, que é um gene responsável pelo complexo B, né? Pela metabolização de vitaminas do complexo B.
Quando nós temos essa alteração nesses genes, são pessoas que já têm uma probabilidade maior a ter ansiedade. Por quê? Porque para produzir os neurotransmissores de forma adequada, nós precisamos de alguma ajudinha de vitaminas e minerais, e as vitaminas do complexo B estão diretamente envolvidas na produção dos neurotransmissores, certo? E outro fator, como eu já tinha falado na parte dos hábitos de vida, é inflamação. Quanto mais inflamado está o teu corpo, mais chances você tem de ter desordens, tanto físicas, né, a nível físico, de dores, desconfortos, uma dor de cabeça aqui, uma dor muscular aqui, uma dor articular aqui. É a Maria das dores, né? Aquela pessoa que está sempre com uma dorzinha. E são aquelas pessoas também que têm uma ansiedade mais elevada, né? Já acordam estressadas, então isso daí também pode ter relação com a inflamação. Que mais pra frente eu vou falar alguns fatores que dizem se o nosso corpo está inflamado ou não, certo? E aí tem algumas condições clínicas que requerem uma atenção muito maior, ou seja, são aquelas pessoas que por algumas condições já têm uma predisposição maior a necessitarem de uma suplementação adequada, porque essa condição vai gerar uma diminuição de nutrientes. Por exemplo, obesidade. Ana Júlia, obesidade é uma doença? Sim, e é uma doença que é uma doença também inflamatória. Então, fora a parte inflamatória, tem todas as desordens que a obesidade por si só gera. Então, pessoas obesas, normalmente, eu não estou falando daqueles obesos que têm uma condição genética predominante, eu estou falando daquelas pessoas obesas que construíram isso ao longo da vida, tá? Que foram comendo mal, foram se alimentando de um alto consumo energético, muito fast food, e aqueles obesos que se construiu mesmo, né? Que muitas vezes foram magros na adolescência ou na infância e foram aumentando de peso ao longo da vida. Essas pessoas, geralmente, elas têm um baixo consumo de frutas, verduras, alimentos nutritivos no geral, e têm um alto consumo de massas, doces, fast foods, ultraprocessados, o que faz com que naturalmente elas tenham muitas carências nutricionais. Então não é porque uma pessoa é obesa que ela não tem carência nenhuma, pelo contrário, a grande maioria dos obesos tem muitas carências nutricionais, não só pelo baixo consumo, mas também pela baixa absorção de alguns nutrientes, certo? A OMS fala que estamos sofrendo de uma fome oculta, que é justamente as pessoas que se alimentam, são obesas, mas têm carências de nutrientes, elas são desnutridas internamente, entendem? Parece um paradoxo, né? Mas elas estão aparentemente bem nutridas, mas o corpo delas está desnutrido de nutrientes, de compostos essenciais. Então, se são pessoas com carências nutricionais, elas tendem a ter mais chances de ter ansiedade e depressão. E aí, com relação às pessoas obesas, isso não se reflete só na ansiedade ou depressão, se reflete também muito em compulsões alimentares. E compulsão alimentar, ela pode também ter relação com o nosso sono, pode ter relação com inflamação, pode ter relação com baixa absorção de vitaminas do complexo B, baixo consumo de proteínas. Então tá tudo meio que interligado, certo? Outra condição que requer uma atenção especial, que eu já tinha falado, mas eu vou repetir mais enfaticamente, tá? São os problemas intestinais, como eu falei. Problemas intestinais não envolvem só doenças. Pode ser pessoa que tem constipação crônica, que tem sempre diarreia. Aquela pessoa que tem uma intolerância a algum alimento, continua comendo e tem diarreia o tempo todo, ela não está absorvendo muito bem os nutrientes. E tem as pessoas que têm doenças intestinais, que aí são pessoas que têm que ter muita atenção. Doença celíaca, porque diminui a absorção, né? O intestino ele não absorve, naturalmente ele já não vai absorver bem, principalmente se o paciente está descompensado na doença, não está seguindo uma dieta adequada. Doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, enfim, doenças intestinais no geral já podem também nos dar indícios de que aquela pessoa pode ter carências nutricionais, tá certo? Pessoas que têm problemas no estômago, aqui vem um ponto importante. Aquelas pessoas que tomam omeprazol a vida inteira, omeprazol, pantoprazol,
são pessoas que tendem a ter carência principalmente de vitaminas do complexo B, em especial a B12. Porque quando você toma um omeprazol da vida, o omeprazol ele deixa o seu estômago menos ácido. Só que é a acidez do estômago que produz um fator chamado fator intrínseco, que vai começar a absorção da B12. Então, se você deixa o seu estômago menos ácido, não produz o seu fator intrínseco, mesmo você tomando o comprimido de B12, vai passar direto, você não vai absorver. Então, pessoas que têm hipocloridria, uma condição de hipocloridria, ou tem gastrite, refluxo, úlcera, que precisam uso de omeprazol, pantoprazol, são pessoas que potencialmente têm um potencial aí para ter uma carência de B12, tá certo? A questão do intestino, ela também é importante porque 90% da nossa serotonina, ela é produzida a nível intestinal, certo? Só que nem toda essa serotonina vai para o cérebro, certo? Uma parte ela vai para o cérebro, vai equilibrar as nossas emoções e outra parte ela vai ficar no intestino desempenhando algumas funções de motilidade intestinal, por exemplo, tá? Então, um desequilíbrio das bactérias intestinais faz com que a serotonina ela não seja bem produzida. Isso faz com que a ansiedade aumente e com o tempo você pode vir a desenvolver depressão. Por quê? Porque quando a serotonina ela diminui a quantidade de produção, o corpo, como mecanismo de defesa, ele aumenta a produção de cortisol. Com o aumento da produção de cortisol, é aquela pessoa que fica irritada, né? Logo de cara fica irritada, ansiosa. Só que com o tempo, o corpo ele vai diminuindo a produção de cortisol. Se a pessoa ela não tem serotonina e nem cortisol, ela entra num buraco negro. É aquela pessoa que perde o brilho, fica triste, sem sentido, depressiva. Então, é uma cadeia que vai acontecendo de uma baixa produção de serotonina até um processo de depressão instalado. Isso tudo por causa do intestino. Então, foco no intestino, que o intestino vai ser muito importante no tratamento de ansiedade, depressão e uma boa qualidade de vida, tá? Aqui eu vou falar de suplementação, não só na saúde mental, mas também na saúde física, tá certo? Outro ponto importante, mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas também podem ter uma diminuição de alguns nutrientes, como magnésio, complexo B, testosterona, que é um hormônio masculino, mas que na mulher desempenha funções importantes, como produção de massa muscular, como libido. Então, mulheres que tomam anticoncepcionais, elas também têm que se atentar, sempre estar fazendo exames para ver como é que está a quantidade de vitaminas e minerais no corpo dela, tá certo? E muito importante, doenças autoimunes. Aqui eu quero deixar claro para vocês, né, que doenças autoimunes por si só, elas já geram inflamação no nosso corpo, porque a raiz de toda doença inflamatória, de toda doença autoimune é inflamação. Como eu falei anteriormente, o que é que inflamação pode gerar no nosso corpo? Depressão, não é? Porque uma das causas da depressão é inflamação crônica, inflamação contínua no nosso corpo. Então, pessoas que têm doenças autoimunes descompensadas, elas tendem a ter mais ansiedade e mais depressão, fisiologicamente falando, tá certo? Então, Ana Júlia, agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma doença autoimune que não se controla. Toda doença autoimune, ela pode entrar em remissão. Como? Através de controle inflamatório. Então, não é só o uso de corticoide, uso de anti-inflamatórios que vai controlar a tua doença autoimune, é principalmente o que você coloca para dentro do seu corpo. Se você toma corticoide, mas tem uma alimentação rica em ultraprocessados, farináceos, açúcar, alimentos pró-inflamatórios, pode ter certeza que você nunca vai entrar em remissão. Então, a alimentação ela é fundamental no controle das autoimunes, que vão controlar a inflamação e vão diminuir os sintomas de ansiedade e depressão, ou até mesmo reverter, tá certo? E aí temos um cenário que vivemos, que é o baixo consumo de frutas e vegetais por 70% da população. Então, é uma quantidade muito significativa. Só para vocês terem ideia, o consumo de frutas e vegetais por dia deve ser de 3 a 4 porções. Estima-se que os brasileiros, em geral, consomem só uma porção ao dia.
Então isso já nos deixa claro, já que são as frutas e os vegetais que são os maiores detentores das vitaminas e minerais da nossa alimentação, então isso já nos diz que a maior parte da população não consome quantidades adequadas de vitaminas, minerais e até compostos anti-inflamatórios, né? Já que são as frutas e os vegetais que têm mais compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então isso daí é um ponto. Baixo consumo de frutas e vegetais. Outro ponto é que mesmo as pessoas que consomem frutas e vegetais, elas não consomem os alimentos orgânicos. E aí os alimentos que têm agrotóxicos, eles têm uma concentração um pouco diminuída, principalmente na composição, um pouco não, né? Muito diminuída na composição de antioxidantes, né? Que são os compostos fenólicos. Por quê? Porque esses compostos ativos, eles são a proteção da planta. Se o agrotóxico ele defende a planta contra pragas, contra alguma outra infestação que possa ter na planta, a planta não vai precisar se defender. Então há uma diminuição na produção desses compostos. Então compostos orgânicos, né, compostos bioativos, eles são produzidos como defesa da planta. Então quanto mais orgânica for a sua alimentação, mais compostos você vai estar absorvendo também. E aí tem os outros fatores também, né? Clima, período de maturação dos alimentos, interação entre os nutrientes, né? Aquela pessoa que tem uma carência de ferro, por exemplo, está consumindo muitos outros alimentos durante aquela alimentação, está consumindo leite, está consumindo banana, sei lá, durante o almoço e não vai absorver muito bem. Então tem alguns fatores externos que também vão diminuir a absorção de alguns nutrientes, tá certo? Então, aqui a suplementação, ela aparece como um extra, tá? A suplementação, ela não precisa ser feita por uma pessoa que fez os exames, deu tudo na normalidade, aquela pessoa, ela tem um consumo bom de frutas, vegetais, alimentação equilibrada. Então, essas pessoas, pela alimentação, se ela chega, ela não precisa suplementar. A suplementação já fala, ela é sup, é o que você precisa a mais, é o superior ao que você não está conseguindo chegar. Certo? Então, pessoas que precisam suplementar são aquelas pessoas que ou já têm uma predisposição para uma diminuição de vitaminas e minerais, ou pessoas que já estão com alguma carência instalada que a alimentação não vai conseguir cobrir, tá certo? E aí, por que eu preciso suplementar os pacientes que têm ansiedade e depressão? Justamente porque esses pacientes, eles precisam produzir os neurotransmissores, que é o que vai equilibrar, né, a saúde mental dele. Essas pessoas que têm ansiedade e depressão, elas têm desequilíbrios, tá? Às vezes para mais e às vezes para menos. Quais são os principais neurotransmissores envolvidos? Serotonina, dopamina, GABA. Esses são os três principais que vão equilibrar as nossas emoções. A serotonina, ela é responsável pela nossa sensação de bem-estar. A dopamina é mais um mecanismo de recompensa, né? O prazer, se sentir bem com aquilo. E o GABA, ele nos deixa relaxados. Então, o equilíbrio nesses três faz com que a nossa saúde mental, ela fique beleza. Então, se essas pessoas elas já têm ansiedade e depressão, significa que está com algum desequilíbrio. O que acontece é que para esses neurotransmissores eles serem produzidos, eles precisam do que a gente chama de cofatores. O que são cofatores? São compostos que vão fazer os neurotransmissores serem produzidos. Por exemplo, se você tem um carro que ele não tem uma chave para funcionar, ele vai ser só um carro, não é? Ele não vai ter funcionalidade. Então é a mesma coisa que acontece. O cofator é como se fosse a chave que vai transformar o seu carro em um objeto bonito, em algo com funcionalidade, tá certo? Então, para que a serotonina ela seja produzida, tudo começa muito antes, com o triptofano, que é um aminoácido. Todo aminoácido, ele é uma fração de uma proteína. E o que é proteína, Ana Júlia? Proteína são basicamente, né, eu vou falar aqui a grosso modo, carne, peixe, tudo que tem proteína são os alimentos mais de origem animal, né, as carnes no geral, e alguns alimentos de origem vegetal.
poucos alimentos de origem vegetal. Então aqui eu já vou logo de cara desmistificar que a banana é rica em triptofano, já que o triptofano ele é um aminoácido que está presente em proteína. As proteínas têm muito mais em alimentos de origem animal do que vegetal. Então a banana ela tem uma composição baixa de triptofano, tá certo? Então, o triptofano ele precisa de alguns cofatores para serem transformados em 5-HTP. O 5-HTP ele vai produzir serotonina e a serotonina vai produzir melatonina. Então, os cofatores são as vitaminas e minerais. Para que a serotonina ela seja produzida, você vai precisar de ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, magnésio e zinco. São 5 compostos para fazer uma transformação de um 5-HTP, de um triptofano em 5-HTP, de um 5-HTP em serotonina. Olha só quantos nutrientes. Então, se você tem carência de um nutriente, você só ficou com 4. Ah, Ana Júlia, mas é 4. Ainda é muito, né? Você não vai converter bem. Então, uma pessoa que tem carência de ácido fólico, carência de B12, carência de zinco, de magnésio, é uma pessoa que não vai converter bem. Então, mesmo que ela tenha uma alimentação rica em triptofano, se ela não consome as vitaminas e minerais que estão nas frutas, nos vegetais, ela não vai converter bem, certo? E muitas vezes vão precisar do auxílio da suplementação, tá certo? Então eu quero deixar isso muito bem claro, que não é o triptofano que vai fazer o milagre, tá certo? As pessoas dizem, coma banana, que banana vai salvar a sua vida. Eu até estava vendo um vídeo esses dias, né, de uma pessoa, um profissional, inclusive, falando que a banana é o alimento que mais combate a depressão no mundo. Só que a banana é uma das frutas mais consumidas no mundo. Então, por que o mundo está tão ansioso e depressivo? Né? Se a banana é a salvação, por que é que isso está acontecendo? A maioria dos meus pacientes ansiosos e depressivos consomem banana como a fruta principal do dia. Então, a gente precisa ter em mente que não é um milagre o triptofano, né? O triptofano é o início da cadeia, o iniciozinho, é aquilo ali que, se não tiver os cofatores, ele não vai servir de nada. Ele vai ser só mais um aminoácido que vai ser utilizado pelo nosso corpo com outra função, tá certo? Então, primeiro de tudo, tem que saber que o triptofano, ele precisa das vitaminas e minerais para ser transformado em serotonina. Tem outro detalhe. Ana Júlia, eu consumo bem as vitaminas minerais, eu faço uma boa suplementação. Eu posso suplementar triptofano? Depende. Depende de quê? Do seu intestino. Porque é no intestino que acontece essa conversão do triptofano em 5-HTP. Então, se a sua microbiota intestinal ela está desequilibrada, você é aquela pessoa que está cheia de gases, está com prisão de ventre, está com diarreia, o teu triptofano, que era para ser convertido em serotonina, ele vai ser produzido, ele vai ser transformado em ácido quinurênico, que é um composto tóxico para o nosso corpo, que vai gerar ainda mais gases e um desequilíbrio ainda maior da tua microbiota intestinal. Então, não é tão simples assim. Como eu falei, aqui eu estou abrindo a visão de vocês para, será que eu devo, será que eu não devo suplementar? Então não saiam se autossuplementando, tá certo? Porque o que você poderia tomar achando que vai arrasar, vai fazer um bem danado, pode ser que tenha o efeito inverso, tá certo? Então, serotonina, ela é importante e ela precisa de outros fatores para ser produzida. Da mesma forma, a dopamina, ela também precisa. E não é só a serotonina envolvida, não, como eu falei, é um equilíbrio dos neurotransmissores, tá certo? E para a dopamina ela ser sintetizada, ela precisa de tirosina, que é outro aminoácido, tá certo? E aí ela vai ser convertida, a tirosina vai ser convertida em noradrenalina e em dopamina. E quais são os minerais e as vitaminas que são envolvidas? Vitamina B6 de novo, ácido fólico de novo, magnésio de novo. Então, vocês estão vendo que se vocês não têm ácido fólico, B12 e magnésio, vai ter um desequilíbrio. Então, vocês estão vendo que se vocês têm carência de B12, não é algo simples, isso pode estar afetando sua saúde mental de uma forma incrível, tá? Magnésio, você pode ter uma carência de magnésio, não vai produzir bem nem serotonina, nem dopamina, nem noradrenalina. Então, lascou, né? Desequilíbrio. E aí vem todos os sintomas envolvidos. Fora esses, tem ferro, vitamina C e cobre. Então, para que a dopamina ela seja produzida, olha a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa. Então, a anemia não é só uma anemia, né?
Uma anemia, ela gera sintomas físicos, né, de cansaço, queda de cabelo, apatia, a pele fica amarelada, mas isso também pode envolver nossa saúde mental, porque as pessoas que têm baixa produção de dopamina são aquelas pessoas que perdem o brilho, perdem o sentido muitas vezes. Já que a dopamina ela gera prazer, são aquelas pessoas que não sentem mais essa sensação, certo? E o GABA, que é o neurotransmissor que vai nos deixar relaxados, ter uma boa noite de sono, ou então numa situação de estresse, nos deixar mais calmos, né? O GABA, ele também precisa de alguns compostos, que é a taurina e a vitamina B6 para ser produzido. Então, uma pessoa que está super excitada, um excesso de glutamato, né, que é um neurotransmissor que nos deixa excitados, uma pessoa que está hiperativa, super excitada, essa pessoa ela precisa de taurina e vitamina B6 para dar uma relaxada, porque vai converter o glutamato em GABA, tá? Então vocês estão vendo que são detalhes que fazem com que a gente tenha um equilíbrio mental. E esses detalhes são as vitaminas minerais, que estão presentes aonde? Nas frutas, vegetais, e quando a gente não consegue alcançar ou já tem uma carência nutricional, a gente precisa suplementar, tá certo? E aí eu trago alguns sinais e sintomas de que você pode estar com alguma carência nutricional e possa ter a necessidade de suplementação. Fadiga, cansaço. Ana Júlia, cansaço? Eu sinto cansaço todos os dias. Cansaço não é normal se você sente ele de forma crônica e contínua. É normal você sentir cansaço após um dia muito intenso, após um treino muito intenso, mas não é normal você viver cansado, certo? Viver cansado pode dar um indício que você está com alguma carência de ferro, carência de vitamina B12, de vitamina D. Fadiga também pode ser uma carência de magnésio, pode ser uma disfunção mitocondrial, ou seja, as suas fábricas de energia, que são as mitocôndrias, não estão funcionando como deveriam. E por que ela não está funcionando como deveria? Isso pode acontecer pós-Covid, por exemplo, a disfunção mitocondrial, pessoas que têm fibromialgia. Então, tudo isso está nos acendendo luzes de que a gente pode ter a necessidade de suplementação. Baixa concentração e memória, é aquela pessoa com memória de passarinho, né? Você acabou de dizer uma coisa a ela, esqueceu. Ou então aquela pessoa que tem o que a gente chama de brain fog, que é aquela memória que foge. Você sabe que aquilo é um copo, mas você não consegue verbalizar aquilo. Então, quando a memória foge uma palavra, isso também pode ter relação com algumas carências nutricionais. Isso é um sintoma muito comum pós-Covid. Por quê? Porque no Covid há uma queda muito grande, principalmente de B12, ferro, vitamina D, certo? Desequilíbrio intestinal, que aí eu já cansei de falar nessa aula, né, que o desequilíbrio intestinal, ele pode também nos dizer que algo não está bem, alguma coisa não está sendo bem produzida, pode ter a necessidade da suplementação. Queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, descamação na pele, excesso de oleosidade, dermatite, acne em excesso. O que é que acne tem a ver com isso tudo? Acne é um processo inflamatório que pode nos dizer também que o seu intestino não está muito bem, certo? TPM, TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, diferente da TPM, que começa poucos dias antes da menstruação. TDPM soa quase como um distúrbio psicológico, é tanto que muitas mulheres precisam entrar em uso de medicação, fluoxetina, estalopram, para controlar, porque começa 15, 20 dias antes da menstruação e é aquela mulher que fica transtornada nesse período, tá? Oscilações de humor, irritabilidade, depressão, tá? Dor de cabeça e enxaqueca. Dor de cabeça e enxaqueca tem relação com carências nutricionais? Pode ter certeza que sim. Além de ter relação com inflamação, tem também relação com carência principalmente de complexo B. E também pode ser que você esteja com baixa concentração de serotonina. Então, tudo tem relação, tá certo? Ansiedade, apreensão, angústia, depressão, estresse crônico, aquela pessoa que passa o dia inteiro em ponto de bala, é a pistola, pessoa pistola, que você não pode falar nada e leva uma patada, tá? Estresse crônico, ele também pode dizer para nós que essa pessoa pode estar com desequilíbrio dos neurotransmissores e isso pode estar por causa de carências nutricionais acontecendo, né? Como eu falei, uma simples carência de B12,
de B6 e magnésio pode desequilibrar completamente uma pessoa, a saúde mental de uma pessoa. Insônia, não brinquem com insônia, tá? Existem 3 tipos de insônia, só para vocês saberem se tem insônia ou não. Você pode ter a insônia que você tem dificuldade de dormir, né? Você está com dificuldade de pegar no sono. Tem a insônia que você tem dificuldade de manter o sono, você dorme facilmente, mas você acorda muito durante a noite. E tem o 3º tipo de insônia, que é o despertar matinal, que você não consegue. Aquela pessoa que acorda e não consegue abrir os olhos e passa a manhã inteira sonolenta. Isso também pode ser considerado um tipo de insônia. E tem o tipo de pessoa que tem tudo misturado, que aí procure ajuda, tá? Claro que todas as pessoas com insônia precisam procurar ajuda, mas nesses casos muito severos é necessário uma modulação completa da alimentação e da suplementação. E carências nutricionais que você pode ver através dos exames laboratoriais. Então, para suplementar, Ana Júlia, eu tenho todos esses sintomas, eu posso começar a suplementar ferro, magnésio, B12? Não, a gente só pode suplementar com exames laboratoriais. Por quê? Porque a gente vai saber a dose que usar. O excesso dos nutrientes pode ser tão ruim ou até pior do que a falta. Eu sempre falo isso, cuidado com o excesso. Tem pessoas que estão usando vitamina D desde o começo da pandemia. O que é que a vitamina D pode causar, pelo amor de Deus? O excesso da vitamina D pode calcificar os nossos tecidos moles, ou seja, o teu coração, o tecido do coração, que é um tecido mole, pode ir ficando endurecido. Isso futuramente pode te gerar um problema cardíaco. O pulmão, os tecidos moles do corpo no geral, pode calcificar e você ter essas alterações de dor crônica, certo? Então não brinquem com autossuplementação, tá certo? E algumas carências, elas podem nos dar sintomas específicos. Por exemplo, a vitamina D, ela é uma das carências mais comuns, tá? Principalmente em países frios, que não têm uma alta exposição ao sol. Essas pessoas que têm uma vitamina D baixa, elas podem ter sintomas tanto de alteração de humor, mas também elas podem ter desordens ósseas, né? Osteoporose, osteopenia, elas podem ter muito cansaço, elas podem ter um aumento inflamatório, né? Que é o que a gente chama de inflamação subclínica. Elas podem ter alterações cognitivas, né? De memória, de concentração, desequilíbrios imunológicos, a imunidade dá uma caída, certo? E aí alguns sintomas, sinais clínicos que a gente pode identificar. Irritabilidade, sudorese excessiva, inquietação. Então, são sintomas muito clássicos da carência de vitamina D. Só ela gera isso? Não, por isso que você tem que fazer exames laboratoriais, tá certo? O valor de referência da vitamina D varia de 20 a 100. Ana Júlia, o que é bom? 21 ou 99. Equilíbrio, gente, tá? Então, tudo é equilíbrio, não tão para baixo e não tão para cima. Então, o ideal é sempre que você olhar para um valor de referência de exame, você olhar para o meio dele. Então, o que é que está entre 20 e 100? 40 e 80, tá? Então, essa seria uma média boa de vitamina D. Pessoas que têm doenças inflamatórias precisam de doses um pouquinho maiores. Mas, no geral, pessoas saudáveis, uma vitamina D de 45 está ótima, certo? E a dose de reposição vai depender muito daí dos seus exames laboratoriais. Estima-se que a cada 1000 unidades que a gente suplementa, sobe de 5 a 10 pontinhos no seu exame. Então, se você está com a vitamina D de 30 e quer subir para 40, você vai suplementar 1000 a 2000 por dia, tá certo? Mas isso não é regra, porque tem algumas pessoas que têm uma baixa metabolização. Então, tudo isso é o profissional que vai adequar, tá certo? E tem algumas pessoas que estão no grupo de risco de carências, que aí são os obesos, gestantes, idosos, veganos, pessoas que não se expõem ao sol, que têm um trabalho de home office, por exemplo, certo? Pessoas que se isolam. Então, tudo isso são fatores de risco, tá? A vitamina B12, né, é uma das vitaminas que eu considero mais importantes na qualidade de vida, porque como vocês viram, né, ela está envolvida na produção de serotonina, de dopamina. Então, ela não só está envolvida com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental. Porque a B12 ela é responsável pela renovação das nossas células sanguíneas, que é o que a gente chama de hematopoese. Então,
ela é responsável pela multiplicação normal das nossas células. Se a célula não se multiplica, ela cresce e envelhece. Então é como se estivesse morando um idoso em você, né? Um monte de célula velha trabalhando mais ou menos. E o que é que isso gera em nós? Cansaço, fadiga, insônia, baixa concentração, memória ruim e depressão. Carência de B12 é um dos principais pontos na depressão. Então, se alguma pessoa aqui tiver depressão, faça exame de B12. O ideal é que a B12 ela esteja entre 500 e 700. No exame de sangue, o valor de referência vai ser entre 190 e 900. Então, entre 500 e 700 é uma boa faixa para você estar na B12. Não se contentem com a B12 de 300 e pouco, né? Geralmente, os profissionais dizem, tá ok, porque tá dentro do valor de referência. Só que estar dentro do valor de referência, se você é sintomático, se você tem sintomas de cansaço, sintomas depressivos, sintomas cognitivos, insônia, dor de cabeça, você precisa estar em valores ótimos, tá certo? Um fator que determina também que a B12 está baixa não é só o exame da B12, o exame de sangue, mas o VCM. Lá no hemograma tem um parâmetro chamado VCM, que é volume corpuscular médio. Quanto mais alto ele está, significa que a sua célula está grande. Como eu falei, né? A B12, quando ela não está presente em quantidade suficiente, sua célula cresce e envelhece. Então, VCM muito alto, acima de 96, pode ser considerado uma carência de B12. A gente confirma através do exame laboratorial da B12. E outro fator é a homocisteína. Quanto mais alta está a homocisteína, que também é um parâmetro inflamatório, quanto mais alta está a homocisteína, significa que mais baixa está a sua B12, tá certo? Então, idoso principalmente, cuidado com essa homocisteína, tá certo? Porque ela muito alta, ela pode ser um fator de risco cardíaco, tá certo? Vitamina B6. A vitamina B6, os principais sintomas, né, relacionados à carência de B6 são irritação, TPM, TDPM, como eu falei, né, insônia, irritabilidade, hiperatividade também acontece, a acne, pode piorar os sintomas de autismo. Então B6 é fundamental. Até para a metabolização das outras vitaminas do complexo B, a gente precisa da vitamina B6. Grupos de risco: mulheres que usam anticoncepcional, pacientes que usam antidepressivos, corticoides, diuréticos, que faz reposição hormonal, alcoólatras, certo? Então, essas são as pessoas do grupo de risco, principalmente. E a reposição da vitamina B6 não é na forma química vitamina B6, porque eu não sei se vocês sabem, mas existem formas químicas para as vitaminas e minerais, né? Você for na farmácia, vai ter o cloreto de magnésio, vai ter o magnésio de malato, vai ter o magnésio taurato, vai ter o magnésio glicinato. Da mesma forma, as vitaminas. A vitamina B12 ela pode estar na forma de cianocobalamina, metilcobalamina. A forma química influencia muito, não é pouco não, é muito na nossa absorção. Então, se eu pego e tomo um cloreto de magnésio, por exemplo, o nosso corpo vai absorver 20 a 30%. Se eu tomo magnésio de malato, vai absorver 90%, 95%, certo? Então, a vitamina B6, a forma química melhor é piridoxal 5-fosfato, que é a melhor forma absorvida, certo? Ácido fólico. O ácido fólico aqui a gente associa muito a mulheres que querem engravidar, né? Ou grávidas. Mas o ácido fólico, como eu falei, ele está envolvido na produção de serotonina e dopamina. Então, carência de ácido fólico também pode gerar ansiedade e ou depressão. Sintomas principais: infertilidade, irritabilidade, fraqueza, anemia relacionada a B12 também, porque que é a anemia perniciosa. Quem tem carência de B12 geralmente também tem carência de ácido fólico. Falta de apetite, perda de peso, dores de cabeça, memória ruim. Então a parte cognitiva ela fica toda comprometida. E aí o grupo de risco: mulheres que usam anticoncepcional, alcoólatras, bariátricos também, tá certo?
Pessoas com doenças inflamatórias intestinais ou doença celíaca, pessoas com câncer, com anemias, tabagismo e polimorfismos genéticos, como eu falei no começo da aula. O polimorfismo em MTHFR faz com que a metabolização do ácido fólico fique comprometida. Então, muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas podem ter esse polimorfismo genético, elas não metabolizam bem ácido fólico, então além da dificuldade de engravidar, são mulheres mais ansiosas ou depressivas. A dose de reposição vai variar muito de acordo com o exame e com as características clínicas do paciente, tá certo? E uma dose superior a 350 mg de ácido fólico pode diminuir a absorção de zinco. Então, quando a gente suplementa o ácido fólico em doses mais altas, a gente precisa suplementar zinco também, tá certo? E uma vitamina que ela é amplamente utilizada, mas de forma incorreta, é a vitamina C. A vitamina C, ela também está envolvida na produção de dopamina, né, como eu mostrei. Então, o desequilíbrio de dopamina pode ser por causa de carência de vitamina C. E como é que a gente identifica uma carência de vitamina C? São aquelas pessoas que elas podem ter sangramento gengival, por exemplo, que aí já é algo mais inicial, e sangramentos hemorrágicos pode ser também de carência de vitamina C, que antigamente se tinha muito, né, o escorbuto, principalmente em marinheiros e pessoas que viajavam, que não tinham acesso a frutas cítricas. Pode gerar apatia, alterações de humor, esquizofrenia. Por quê? Porque está relacionado com dopamina, certo? Com equilíbrio de emoções. Pode gerar confusão mental. Então, a vitamina C, ela é subestimada, mas também ela em excesso não faz bem, tá certo, gente? Então, como é que eu sei se eu preciso de vitamina C? Primeiro, se você não consome frutas cítricas, provavelmente você é um candidato a suplementar a vitamina C. E através do exame de sangue, que é um exame muito simples. Você faz a dosagem de vitamina C e vê a necessidade. Ana Júlia, eu vou tomar logo aqueles efervescentes de 1 grama. Não está fazendo nada. Por quê? Porque a gente só absorve cerca de 200 a 300 miligramas de vitamina C. Se você toma uma dose de 1 grama, você está colocando em excesso. Isso vai fazer seu rim trabalhar mais e ser excretado na sua urina. Por isso que a sua urina fica amarela, tá certo? Então não precisa de doses altas. É melhor a gente fracionar várias doses ao dia do que dar uma dose muito alta, certo? E o magnésio, junto com a vitamina B6, ele entra na produção de todos os neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina. Então, sem magnésio, desequilíbrio, ansiedade, depressão, certo? E aí, fora esses sintomas de ansiedade e depressão, vem alterações cognitivas, insônia, pode dar compulsão alimentar, dores de cabeça, aumento das dores, principalmente em quem tem fibromialgia, confusão mental, TPM, TDPM, irritabilidade, tensão, e até mesmo resistência à insulina, porque também está envolvido ali na metabolização da glicose, tá certo? E aí, fora esses desequilíbrios mentais, tem a parte física que incomoda muito, né? De fadiga, cansaço. E as pessoas que estão no grupo de risco, idosos, adultos com baixa ingestão de magnésio, atletas que também fazem muito uso do magnésio, alcoólatras e pessoas que usam, mulheres que usam contraceptivos orais. Então, por isso que eu falei dos anticoncepcionais como pessoas que estão num grupo de risco ali, tá? E aí o magnésio, como eu falei, existem N tipos de magnésios. Magnésio de malato, glicinato, taurato, qual eu vou escolher? O tipo do magnésio, a forma química do magnésio vai depender muito para que você quer usar. Então, se você está com insônia, melhor é magnésio inositol, magnésio glicinato. Se é para fadiga, para fibromialgia, magnésio de malato. Se é para suprir uma carência, magnésio quelado. Se é uma pessoa que tem pedra nos rins, por exemplo, que é uma pessoa que já tem uma predisposição maior com os minerais a formar cálculos. Então, essa pessoa ela precisa usar o magnésio citrato, que é um magnésio que evita a formação de cálculos. Pessoas que têm constipação crônica, às vezes é melhor a gente colocar um cloreto, mesmo que ele não seja bem absorvido, ele também vai ajudar no funcionamento do intestino. Tá? Então, vai depender de caso a caso, por isso que é importante um profissional para lhe ajudar, tá? E aí, nessa parte dos nutrientes, a gente precisa sempre ter em mente que
apesar das vitaminas e minerais elas serem essenciais, o excesso delas, como eu falei, eu vou repetir isso várias vezes, tá? Pode ser tão ruim quanto a falta. A B12, por exemplo, o excesso da B12, ela pode gerar uma supermultiplicação das células. É tanto que pessoas que nunca suplementaram B12, estão lá no exame, 2.000, 2.500 B12, investigue. Pode ser um câncer, onde acontece uma multiplicação celular desordenada. Ou então pode haver um amolecimento dos tecidos. Eu não disse que a vitamina D gera calcificação. A vitamina B12 em excesso, altas doses de B12, podem gerar o amolecimento. Isso pode gerar um AVC, por exemplo, um derrame. Então, muito cuidado, tá, minha gente? Com a suplementação. E aí, tem alguns suplementos que eles vão agir de forma específica no nosso corpo. Que aí tem, por exemplo, você tá com cortisol alto, né? Aquela pessoa muito irritada. Tem alguns suplementos que vão ajudar. Vitamina C, alguns fitoterápicos, ashwagandha, rhodiola rósea, panax ginseng. Alguns chás podem ajudar bastante, que aí vão ajudar na produção de GABA, que aí entra melissa, entra passiflora, certo? Então, é um conjunto de suplementos que a gente pode estar usando para uma função específica. Para o estresse, por exemplo, estresse crônico, depressão, entra magnésio, entra coenzima Q10, entra selênio, zinco, vitamina C. As vitaminas no complexo B em geral sempre são necessárias. Vitamina B2, B1, B12, B9, B6, vem a parte dos probióticos para ajuste intestinal. Então, se você está com o intestino irregular, a primeira coisa que eu lhe recomendo é vá regular o seu intestino, tá certo? Porque o intestino irregular, ele vai modificar toda a dinâmica de produção dos neurotransmissores, vai aumentar, por exemplo, a permeabilidade intestinal, que é justamente quando o nosso intestino ele fica frouxo, entra tudo que não presta no nosso corpo, isso nos inflama muito mais. Então, também é um ponto que a gente precisa ter cuidado, né? O intestino irregular não quer só dizer, eu tô enfesado, tô constipado. Não, pode ter relação com N sintomas que você tem sentido. Para ansiedade e depressão, a gente precisa sempre avaliar necessidade de complexo B, necessidade de magnésio, necessidade de alguns fitoterápicos. Então, se você tem ansiedade à noite para dormir, por exemplo, uma ashwagandha seria uma boa pedida. Ou então, se você é uma pessoa hiperativa, a ashwagandha durante o dia ela vai ajudar muito, porque ela dá uma acalmada. Então, se você já está lento, já está se arrastando e vai usar a ashwagandha, você vai dormir o dia todo. Então, a gente tem que ter um cuidado também na escolha dos fitoterápicos, na escolha dos suplementos, para que o seu dia ele flua. Não seja aquele dia que, melhorei a ansiedade, mas dormi o dia todo, não fez nada, né? Para insônia, a gente tem uma gama de compostos que podem ajudar, mas a alimentação também pode ajudar. A alimentação e os chás. Então, tudo isso a gente vai regulando com a suplementação, com a alimentação, para que as coisas vão entrando nos eixos, certo? E aí eu quero trazer dicas também para vocês de como escolher suplementos na prática, né? Como é que eu vou na farmácia e eu vou saber se um suplemento é bom ou ruim? Então, primeiro de tudo, você vai avaliar os ingredientes. Você vai lá no rótulo do suplemento e vai avaliar aqueles ingredientes, todos eles que estão escritos. Então, se tem lá óxido, sulfato, cloridrato, nitrato, fumarato, são exemplos de formas químicas ruins, ou seja, você não vai absorver bem. Já se eles estão na forma quelado, bisglicinato, dimalato, taurato, são formas químicas de alta disponibilidade. Então, o seu corpo ele vai absorver muito mais. Então, você vai comprar um polivitamínico, já saiba que 90% daqueles compostos não estão numa forma química boa. Então, se você é uma pessoa que tem alguma carência nutricional e vai usar um polivitamínico, ele praticamente não vai ter ação, tá? Porque ele vai ser muito pouco absorvido. E aí, por exemplo, o ácido fólico, sempre escolher na forma de metilfolato, nunca na forma de ácido fólico em si. O SUS, ele dá muito suplemento na forma de ácido fólico, só que aquela forma de ácido fólico, além da dosagem estar muito alta, geralmente é 5 mg, é uma dose cavalar, né? Não é uma forma química boa, que inclusive tem estudos mais recentes que associam essas altas doses de uso de ácido fólico na gestação
especificamente na gestação, com o autismo das crianças, tá certo? Mas isso é algo que ainda está em investigação, tá certo? B12, sempre na forma de metilcobalamina, nunca na forma de cianocobalamina. Inclusive, um detalhe sobre a B12 é que o único efeito colateral que você pode ter é espinhas. Então, se você já tem uma predisposição a ter acne e está suplementando B12, principalmente na forma de cianocobalamina, pode ter certeza que sua pele vai pipocar todinha. E aí não atribua a alimentação, é a B12, tá certo? A B6, sempre na forma de piridoxal 5-fosfato, nunca na forma de cloridrato, tá certo? E o magnésio, como eu falei, né, sempre na forma de taurato, treonato, glicinato, de malato, quelado. Os minerais, no geral, sempre de uma forma quelado. Zinco quelado, magnésio quelado, selênio quelado, selênio metionina, são boas formas, tá certo? Dica 2, observe quantas cápsulas você vai precisar tomar. Então, você vai lá, tá na farmácia e tem um magnésio de malato. Aí você sempre vai olhar quantas cápsulas você vai tomar para atingir aquela porção. Então, tem lá 260 miligramas. Aí você vai e toma só uma cápsula achando que tá arrasando, né? Só que na porção lá tem escrito 4 cápsulas por porção. Então, sempre se guiar pela quantidade de cápsulas que você vai tomar para atingir aquela dosagem que está especificada. Então não adianta, se lá tem dizendo 4 cápsulas, você tomou 2, você vai tomar metade da dosagem, tá certo? Então muito cuidado, porque também o excesso de cápsulas não é interessante. Então quanto menos cápsulas tem no produto, melhor, tá? Dica 3, sempre escolha suplementos de boa qualidade. Então não adianta ir numa farmácia e comprar um ômega 3 de R$19,90, né, que está em promoção. O ômega 3, especificamente o ômega 3, ele precisa ter um selo de qualidade chamado IFOS, IFOS. Esse selo garante que o ômega 3 ele tem as quantidades adequadas de EPA e DHA, que são os compostos ativos do ômega, e também garante que ele não vai ter metais pesados, que também é muito importante na nossa saúde mental, porque como os metais pesados eles se atraem por gordura, nosso cérebro 60% é gordura e os metais pesados eles tendem a se acumular no cérebro, gerando também uma diminuição nos impulsos nervosos, alguns bloqueios de produção de neurotransmissores, então isso desequilibra muito a nossa saúde mental, tá certo? Então, ômega 3 sempre com selo de qualidade. Dica 4, sempre observe os ingredientes da cápsula. Como assim ingredientes na cápsula? É justamente aquela corzinha que tem na cápsula que você compra. Quanto mais colorido, significa que eles estão usando corantes. E corantes artificiais, alguns são mutagênicos, ou seja, proporcionam mutação das nossas células, e outros podem ser genotóxicos, ou seja, produzir mutação no nosso DNA, que é pior ainda. E aí tem alguns desses corantes que são bem ruins. Acesulfame de potássio, alguns corantes e compostos aditivos também, tá certo? Então entra aí acesulfame de potássio, sacarina sódica, né? A gente já viu adoçante sacarina, né? Você compra lá um adoçantezinho de supermercado sacarina, esse adoçante não é legal. E corantes como dióxido de titânio, óxido de ferro preto, azul brilhante e polissorbato 80. Todos esses corantes, eles são ou mutagênicos ou genotóxicos, e esses aditivos, esses edulcorantes, né, esses compostos que vêm associados, eles também não são interessantes, principalmente para a nossa microbiota intestinal, tá bom? Então, minha gente, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai tomar. Não é porque tá ali escrito magnésio de malato que ele só vai te proporcionar coisas boas, né? Se ele tiver na composição da cápsula corantes, aditivos, que são genotóxicos, mutagênicos e até pró-inflamatórios, você pode até ter uma piora de alguns outros sintomas, não necessariamente na saúde mental, mas na saúde física, pelo aumento da inflamação. Então, sempre que forem suplementar, se vocês forem comprar compostos, comprem de marcas de boa qualidade. Mesmo que seja um pouquinho a mais o custo, o benefício vale a pena. Muitas vezes a gente compra um produto de má qualidade que não traz os resultados que a gente esperava e a gente só está gastando sem ter os resultados que precisaria, tá certo? Então, essas são as dicas para você comprar os produtos
prontos, né? Já que aqui também a gente está falando de suplementação de vitaminas, minerais que você encontra comercial. Com um profissional, você pode pedir para manipular, que aí fica também de uma forma muito mais específica, muito melhor, né? Porque vai para uma farmácia de manipulação, eles têm todo o cuidado com o tipo de cápsula. Quando a gente vai solicitar um composto, a gente pode pedir um tipo de cápsula, cápsula gelatinosa, cápsula vegetal, cápsula transparente. Então, quanto menos corantes, quanto menos aditivos tiver nessa cápsula, melhor, porque é o conjunto aqui que vai fazer diferença. Então, só recapitulando aqui a nossa aula, o que é que a gente precisa ter em mente, né? Que desde o que a gente se alimenta até a suplementação que a gente faz, isso conta muito no bom funcionamento do corpo. Então, se o teu intuito é tratar uma doença ou prevenir uma doença, você precisa fazer boas escolhas, tá? E boas escolhas começam com a conscientização. Então aqui eu quis trazer para vocês, para abrir o horizonte de vocês, né? Começar a olhar para os exames de vocês de uma forma mais crítica. Então, se você sofre de algum sintoma, se você está notando no seu dia a dia que a tua disposição está baixa, está mais fadigado, procure ajuda, procure um profissional que vai olhar você como um todo, não só um sintoma específico, vai olhar se você está fazendo uso de anticoncepcional, vai olhar se você usou corticoide. Como eu falei aí, tudo isso influencia na absorção de alguns nutrientes, o que pode fazer com que gere desequilíbrios de neurotransmissores, de produção de hormônios e faça com que você venha a adquirir sintomas de ansiedade, irritabilidade, depressão, cansaço, cognição ruim. Então você vai entrando num buraco negro sem saber o que é e as pessoas te dizendo, tá tudo bem, tá dentro do valor de referência. Então, não se conformem em estar no valor de referência, só se conformem quando vocês estiverem nos valores ótimos, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa aula, fiz para vocês com muito carinho e qualquer dúvida podem mandar mensagens, vamos aproveitar bastante essa aula, tá? Vamos comigo!